Então aqui, ó, vamos fazer então a atividade 10, né, referente a esse laboratório. Então aqui tem a parte aqui do transistor, tá? E a prática aqui, ela pede para que a gente preencha essas tabelas, tá? Onde eu tenho aqui, ó, uma tabela de correntes de base, tensões de alimentação, e aí eu consigo determinar aí qual que vai ser o meu IC, né, no primeiro momento. Então, inicialmente aqui, ó, esse é o meu circuito que eu vou estar montando, tá? Com resistor aí BC547, resistores de base, resistor de coletor, uma fonte que alimenta o circuito da malha coletor base e outra fonte que alimenta o circuito base emissor, tá? Esse aqui é coletor emissor e esse aqui base emissor. Então eu vou montar aquele circuito. Então aqui inicialmente eu vou deixar em 5,5 volt, tá? E aí eu faço a variação. Isso aqui, né, se eu fosse fazer na prática, né, mas nós vamos ver aqui, dá para fazer também, tá? Para mim preencher a tabela eu vou ter que montar e ir modificando aqui, tá? Então eu preciso aqui deixar 5 volts fixo e aí eu vou verificando aqui os valores quando tiver o IB em 20 micro, 40, para quê? Para mim achar o IC em cada um desses pontos, tá? E aí depois eu faço para cada uma das tensões. Depois eu faço a mesma coisa para o VCE. E aqui o beta ele vai ser calculado, tá? A partir da primeira tabela. A primeira tabela é essa daqui, ó. Eu tenho esse IB e eu tenho os valores de IC. Se eu fizer IC sobre IB, eu tenho os valores de beta. Então, essa terceira tabela é em função do meu... em função dessa minha tabela aqui, tá? Então, com essa montagem aqui, eu vou conseguir preencher a tabela 1 e a tabela 2. Tá? Então, eu vou fazer essa montagem aqui. O LT Spice está aqui. Eu vou abrir aqui uma folha. NPN, eu tenho aqui o transistor. Resistor, Ctrl R eu giro. 2 resistores. Aqui eu ponho volt. Aí eu tenho as fontes aqui. Uma fonte aqui e outra fonte aqui. Então agora eu consigo atribuir aqui os valores. Então, ó, 100, 100K e aqui o BC547. Aqui eu ponho 100 ohms, 100K. Aqui, ó, clicando com o botão direito, Pick New Transistor. Aqui, ó, BC547. Ok. Tá aqui, tá? Agora eu vou configurar a fonte, ó. A maneira que eu peço para configurar aqui, ó. Eu ponho aqui, ó. Eu ponho na primeira fonte aqui o V2, que é essa daqui, tá? Só isso. Aí eu consigo simular aqui, tá? Então eu vou deixar aqui a fonte V1 fixa em 5 volts, tá? Que eu vou alimentar em 5 volts. E aqui eu vou variar conforme eu peço aqui, ó. Vou variar de 1 a 15, de 1 em 1, tá? Fonte V2. Então eu venho aqui, ó. Na hora de eu simular, tem que vir aí DC switch. Ah, tá. Antes de eu simular, pera um pouquinho, eu tenho que colocar aqui a fonte em 5 volts. Essa fonte aqui é fixa, né? Essa não vai mudar.
5 volts. A outra fonte aqui, eu vou estar variando. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Ah, aqui é o VCC, né? Na verdade eu vou ter que colocar esses valores. Eu coloquei 5 inicialmente, né? Mas eu vou ter que colocar esses valores, esses valores que estão aqui, ó. Tá? Meio, depois 1, depois 3, depois 5, depois 10, depois 15. Tá? Então deixa eu começar com 15, então. Vou começar do maior para o menor, depois eu... 15. E aqui, agora sim, na hora de eu simular, vou descer sweep. Eu vou escolher a fonte V2. Vai ser uma fonte linear. Vai ser de 1 a 15 volts. Variando, né, com incremento de 1 em 1. Aí, beleza. Olha lá. Agora eu tenho aqui a minha fonte. O gráfico que eu quero, ó, né? Eu vou obter um gráfico aqui, ó. Aqui eu tenho o IB. Aí um lado eu vou ter o VCE e o IC, tá? Então eu vou ter aqui os dois gráficos, né? Então dessa forma eu consigo medir, né? Então eu vou ter aqui, ó. Eu mudo aqui embaixo, tá? Clica aqui. Então eu quero ter na base aí no eixo horizontal corrente, tá? Qual que é a corrente IB? Vai ser a corrente em cima do resistor R2, ó. Então eu posso pôr R2 aqui, que eu vou conseguir pegar a corrente de base, tá? Então aqui eu tenho a corrente de base, tá? Aí quem que eu meço aqui, ó? O IC e o VCE, tá? O IC aqui, ó, para me pegar, ó, se eu pegar aqui, cadê? Ó, se eu medir a tensão aqui, eu estou medindo o VCE. Olha lá, tá vendo? Esse é o VCE. E se eu pegar com o alicate amperímetro aqui, eu vou pegar a corrente IC. Tá aqui, ó. Então agora eu posso até dar um zoom aqui, ó, aumentar. Deixa eu colocar aqui em vermelho aqui. Então o que acontece, ó? Qual que é o objetivo aqui, ó? Eu preciso medir os valores, ó, para cada corrente, né, IB, ó. Tá vendo? Então, se eu vir aqui na tabela aqui, ó, o que que eu peço, ó? Eu estou em 15 volts, né, com VCC em 15 volts. Aí eu tenho aqui, ó, IB igual a 20, IB igual a 40, IB igual a 60, 80 e 100. Ai. Então, na verdade, é isso aqui, ó, tá? Esses valores aqui, ó. Eu vou verificar quando eu tiver em 20 micro, qual que é o valor de IC e qual que é o valor de VCE, tá? Como é que eu faço isso aqui, ó? Eu tenho aqui os valores, ó. Eu cliquei aqui, por exemplo, ó, eu consigo andar, ó, em 20 micro, ó. Aqui é 20 micro. Essa curva aqui, ó, que curva que é essa aqui, ó? É miliampere, é o IC. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho a corrente IC do lado direito e do lado esquerdo o VCE, tá? Então o IC, ó, quando eu tiver o IB igual a 20 micro, o IC vai ser 10,6 aproximadamente mili, tá vendo? E o VCE, se eu clicar aqui, ó, eu subo, ó, eu vou até onde? Eu vou até aqui, ó. Aí eu tenho o VCE. Ó, quando eu tiver aqui 20 micro, qual que é o meu VCE? 13,9, tá vendo? Então eu consigo fazer isso para mim verificar o valor do VCE e no caso aqui do meu IC também, tá? Então eu consigo ver a corrente e a tensão em cada instante, que na verdade é isso aqui, ó, tá vendo? Em 20 micro. Então isso aqui que eu faço, essa leitura, né, é a mesma coisa de eu fazer a leitura prática, né, como se eu estivesse medindo na prática a tensão entre coletor e emissor e a corrente de base, tá? E na verdade a corrente de coletor, né? Então eu consigo medir tudo isso aqui. Só que eu estou fazendo isso aqui no software, tá? Isso que eu fiz aqui, eu coloquei como? Ó, no meu aqui, ó, eu coloquei para 15 volts, né?
Então eu sugiro que você inicie lá em 0,5 volts, né, que é o primeiro ponto, dá um run, e cada vez que você der, apesar que eu não, se eu não, é que eu fechei, né, por exemplo, agora eu vou ter que voltar aqui, colocar aqui I, R2, mesma coisa que eu fiz anteriormente, né. Vou mostrar aqui um macete, ó. Então aqui eu vou pegar a corrente, ó, corrente IC, e a tensão tá aqui, ó, tá? Então o que acontece, ó, deixa eu até deixar em vermelho aqui, tá? Deu esse valor aqui deu um negócio estranho aqui, porque tá bem baixinho aqui a tensão, né? Eu sugiro, ó, então você faz as leituras, ó, para 20, 40, 60, 80 e 100, tá? Aí quando você for modificar, não fecha aqui. Vem aqui, ó, já muda. Ah, agora eu vou colocar 1 volt. 1 volt. Na hora que você der o run aqui de novo, ó, ele já corrige, tá vendo? Você não precisa ficar mudando toda hora, né? Ah, agora eu vou pegar aqui e vou colocar aqui 5 volts. Aí você dá aqui run. Olha lá, ele já corrige para você, tá? Então você não precisa ficar toda hora apagando, porque senão você vai ter que toda hora colocar aqui no eixo horizontal e de R2. Então quer dizer, toda hora vai ficar colocando isso. Então mais fácil você fazer dessa maneira. Então para fazer isso aqui, pessoal, é para preencher essas tabelas. Então você consegue preencher, ó, o IC em função do IB para cada valor de tensão e o VCE em função do IB também, usando o que? Essa prática aqui, tá? Usando essas medições. Essa terceira tabela aqui é a relação, né? Quem que é o beta? É IB sobre IC. É IC sobre IB. Então você vai pegar aqui, ó, essa tabela aqui que você tem os valores de IC para cada IB, e aí você vai gerar uma tabela. Você vai perceber que o beta aqui, eles não são iguais, né? Teoricamente você fala assim, ah, o beta do transistor é tal, ele é 200. Só que o beta ele não é fixo, você vai perceber que o beta ele tem uma variação, e você vai conseguir enxergar isso aqui, tá bom? Então o primeiro método aqui é só para você fazer as medições como se estivesse fazendo na prática, tá? Eu estou medindo aqui cada ponto aqui pelo IB em função de C e VCE, tá? Aqui tem um segundo método aqui, que ele vai gerar para mim, na verdade aqui é só para mostrar, né, essas duas curvas, tá? Que eu preciso, essa curva aqui eu não vou precisar, tá? Então, mas assim, é só seguir aqui, tá? Qual que é a diferença? Aqui eu vou montar o circuito, só que agora eu vou variar os dois, tá? Eu vou montar aqui, tá? Deixa eu colocar aqui os nomes aqui, ó, que ajuda, ó, VBE e VCE, me ajuda aqui, tá? Então deixa eu fechar isso aqui. Tá? Eu vou colocar aqui o label aqui para me ajudar, ó, VCE, vou pôr aqui como output, e vou pôr um outro label de VBE. Tá? Esse aqui vai ficar só aqui. Esse aqui eu vou ligar aqui. Tá? Aí eu clico aqui com o botão direito, ó. Eu vou mudar agora isso aqui, tá? Como que eu vou fazer? Na primeira prática aqui, a primeira fonte eu coloco V2 e a segunda fonte V1. A V2 vai variar de 0 a 15. Tá? Então a primeira fonte V2 variando de 0 a 15 sem incremento. A fonte V2 vai ser agora o V1 aqui. Então aquele meu V1 aqui, 5 volts praticamente, tá? Posso até apagar ele aqui que não vai me servir para nada, tá? Que agora eu não vou mais usar isso aqui, tá? Eu vou lá, ó. Então a fonte V2 vai ser agora o V1. Como que é o V1? Ele vai variar de 5 a 15 de 1 em 1. Tá? Tem que seguir desse jeito aí, senão não dá certo. 5 a 15 de 1 em 1. E aí dá um OK, tá?
Agora eu vou simular, ó, olha o que eu vou fazer. Eu quero verificar aquela curva de entrada, né, a curva que tem na base do meu transistor, que é parecido com a do diodo. Então aqui, ó, eu vou ter VBE por IB, tá? Então, para mim obter essa curva aqui, eu dou um run. Aí aqui na base, aqui, ó, no eixo horizontal, tem que ser a tensão VBE. Então eu venho aqui, ó, eu quero medir a tensão VBE, tá? Aí eu dou um OK. E aí, ó, estando aqui no eixo horizontal VBE, eu vou medir a corrente aqui, ou aqui, tanto faz, tá? Tanto faz. Se pegar aqui ou aqui no resistor, dá no mesmo. Olha lá. Tá vendo? Essa é a curva do meu transistor. Tá? Se quiser mudar aqui, colocar outra cor. Tá? Então essa é a curva, na verdade, desculpa, essa é a curva da base do meu transistor, igual a curva do diodo. Ele está polarizando, depois passou de 0,7 e ele já polarizou. Então essa é a curva parecida com a do diodo, tá bom? E aí agora, para mim gerar esse outro gráfico aqui, que é o gráfico que eu vou usar aí, tá? Depois no meu trabalho lá, tá? Eu vou estar usando esses valores aqui. Agora eu vou mudar, tá? A primeira fonte vai ser a V1. Então eu volto aqui, clico com o botão direito. A primeira fonte é o V1, não vai ser o V2. Né? E de 0 a 15 também. Agora a segunda fonte, essa segunda fonte vai ser o V2. Tá? E o V2, ó, de 5 a 15. Tá? Eu vou pôr um pouco mais aqui, eu vou pôr de 1 a 15, tá? Eu vou precisar de mais curvas aqui, tá? Então eu vou dar um OK aqui. Aí eu dou um run, tá? O que acontece agora? Eu preciso, ó, essa minha curva aqui é uma curva VCE por IC. Então aqui, ó, eu tenho que mudar para tensão em VCE. Então vai ser um V em VCE. Tá? E a corrente aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, com alicate no coletor ou no resistor, tanto faz, tá? Ou no resistor ou aqui no coletor, tanto faz. Olha lá. Tá? Eu peguei um pouco mais, ó, de 1 a 15, que eu vou precisar de mais curvas, tá? Se você quiser até deixar um pouco mais, ó, ampliada, tá vendo? Então, essa é a curva que eu vou precisar. Dei um print screen aqui, salvei, tá? Então agora com esse gráfico aqui, eu vou fazer o exercício proposto, tá? Lembrando que eu peguei de 1 a 15, não de 5 a 15, tá? Então vamos lá, como é que eu vou fazer agora? Agora acabou, é isso aqui, tá? Não precisa mais. Agora esse exercício é o exercício proposto, ó, que é o exercício lá da atividade seguinte, da atividade assíncrona. Utilizando as curvas características levantadas aí na simulação, determine uma configuração com a polarização fixa, com ponto quiescente em C igual a 9 e VCE igual a 4 volts. Tá? Então determine um RC para um VCC igual a 10 volts. Então uma vez que eu tenho essa curva característica, tá? Onde é que eu consigo obter ela aqui? Ó? Se eu vier aqui, né? Se eu pegar a figura dela aqui, ó, tá aqui a figura dela, tá? Então eu posso, se eu achar melhor, eu posso até inverter aqui, tá? Deixa eu dar um, se eu quiser inverter ela para ficar branca, ó, posso fazer isso aqui também, ó, dar um inverte, tá? Não tem problema, tá? Então eu vou pegar isso aqui. Deixa eu colar aqui no... Tá aqui, agora eu vou colar aqui, ó. Se eu peguei, deixa eu pegar de novo. Ctrl C, Ctrl V. Ó, tá aqui, ó. Tá? Então tá aqui a minha curva, tá vendo? Agora com essa curva aqui, ó, eu vou fazer aquele meu trabalho, tá? Então, o que ele pede aqui? Ó, então eu dou aqui
Eu digo para você que o meu VC quiescente é 9 e o meu ICE é 4. Então esse é o ponto de trabalho que eu tô utilizando, tá? E eu falo que o meu VCC é 10 volts aqui. Então onde que está esse cara aqui, ó? Eu tenho que pegar em 9 mA e traçar, prolongar, e em 4 volts também prolongar e ver onde vai bater. Então eu vou pegar aqui, ó, que tem o recurso da régua. Tá? Vou girar aqui, ó. Então eu vou pegar aqui em 9. Onde que é o 9 aqui, ó? Acho que mais ou menos aqui, né, ó. Mais ou menos aqui, tá? Tá meio difícil porque tá no olho, né? Então eu vou traçar aqui, ó. Posso deixar um pouco mais fino essa linha? Deixa eu ver se dá pra não dar. Tá no limite, não tem problema. Ó, 9. Deixar em 90 graus aqui em 4, ó. Tá? Então esse é o ponto de operação, tá? E aí eu tenho essa curva aqui, ó, esse IB, né? Eu precisava saber qual que é esse IB aqui. Ó, essa é a terceira curva, tá? Se eu pegar aqui, ó, e verificar aqui o IB, ó, vai dar um valor muito 2, né? Quer ver? Ó, deixa eu medir a corrente aqui, ó. Deixa eu apagar esse aqui. Vou fazer um teste aqui. Apagar esse. Ah, aqui, ó. Aqui tá o IB, tá vendo? O terceiro IB é esse aqui, ó. Esse é o meu terceiro IB. Tá? Agora eu fiz de um jeito aqui que apareceu o IB com o valor dele aqui. Que valor que é esse aqui, ó? Deixa eu dar um zoom. Ó. Deu aproximadamente 23. Posso colocar 23 micro, né? 23 micro, tá? Então eu posso colocar até 23 micro, tá? Então esse IB aqui, ó, que é a terceira curva, né? Poderia dizer que é de 23 micro, porque pera ali deu mais ou menos isso, tá? 23 microampere, tá? Então olha só o que eu tenho aqui agora. Eu vou pegar essa minha régua, né? Ó, vou colocar aqui e vou colocar lá em 10, tá? Para mim achar o que? Ó, esse ponto aqui e esse aqui, ó. Posso até fazer isso aqui, ó. Tá? Opa, deixa eu andar por ele aqui um pouquinho agora. Isso, ó. Agora eu vou traçar. Aí. Então, ó, o que eu fiz aqui, ó? É dado para mim que o VCC é igual a 10 volts. Eu sei que esse ponto aqui, ó, é o meu VCE quando o IC é igual a 0, tá? E esse ponto aqui, ó, 18, 20, 24, que é aproximadamente, aqui está no olho, né? 20 mA, é isso? 20 mA aproximadamente. Então aqui, ó, eu estou com um valor aqui de 20 mA. Que valor que é esse aqui? Lembra? É quando o IC é igual a VCC sobre RC, que é o valor quando eu faço o meu VCE igual a 0. Então se eu quiser achar o RC, é só fazer 10 volts dividido por 20 mA. Tá? Então no meu exercício aqui, ó, qual que é o meu RC? Uma vez que eu tracei aqui o gráfico, ó, uma vez que eu cheguei aqui nesse valor, claro que eu estou aproximando aqui, mas eu posso dizer que o meu RC
Quanto que dá aqui, ó? 10 dividido por 20 mili. Ó, deu 500 ohms. Deu 500 ohms. Então meu RC aqui deu aproximadamente 500 ohms, né? É claro que eu estou fazendo uma aproximação ali no olho, né? Entre 18 e 24. Eu chutei aqui 20, tá? Pode ser que dê diferente aí de alguns. Então meu RC seria esse aqui, tá? E o beta? O beta é só fazer a relação aqui, né? Quem que é o beta? Beta é IC sobre IB. Quem que é o IC? 20. 20 mili. E o IB? 23 micro. Tá? Então aí vai dar o meu beta aí, ó. O beta vai dar alto, hein? Deu 870, deu alto mesmo. E o RB? O RB aqui é direto, né? Eu tenho o IB, eu consigo calcular direto, né? Então o meu RB vai ser igual a VCC, que é 10, menos 0,7, dividido pelo IB, que é 23 micro. Então a conta aí é 9,3 dividido por 23 micro. 404 quilo. Deu alto, hein?